Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 18. Segundo livro da Bíblia, capítulo 18. Bendito é o nome do Senhor. Você que achou, diga, eu vou para o céu. Você que não achou, diga, eu vou também. Vamos colocar em pé. Você que achou, você vai segurar a sua Bíblia, fechando ela assim no lugar que você não perca o texto, e você vai levantar ela bem alto assim, e você vai dizer assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela vai falar comigo agora. Eu vou ouvir e guardar no meu coração, para praticar tudo que nela está escrito. E assim farei prosperar todos os meus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Ainda em pé, nós vamos ler até o versículo 12. Amém? Eu vou começar a ministrar para os irmãos uma série agora sobre o monte. Qual que é o nome do monte agora? Me fugiu da cabeça. É o Monte Sinai. Amém? Eu vou ministrar nos próximos domingos sobre o Monte Sinai. Fala, Monte Sinai. Os irmãos sabem que no mês de junho eu ensinei aqui sobre o Monte Moriá, o Deus da provisão, lembra? Nós vamos ensinar agora sobre o Monte Sinai. Amém, gente? Então, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Fala, monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Fala, Jetro, sogro de Moisés, foi até ele no acampamento ao pé do monte de Deus, levando consigo a mulher de Moisés e seus 2 filhos. Agora só eu leio. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem, aliás, que o Senhor fizera a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e a todos os anciões de Israel para
comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Curve a sua fronte mais uma vez. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço autoridade agora do Teu Espírito para anunciar o Teu povo a Tua palavra. Enquanto, Santo Pai, o Senhor estendes as Tuas mãos para operar sinais, maravilhas, prodígios que só Tu sabes e podes fazer. Pai da glória, eu necessito de ouvir a Tua voz, para anunciar a Tua voz ao Teu povo, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração. O Senhor sabe que eu amo esta igreja, mas na verdade eu quero que o Senhor faça o meu coração agora arder de amor por este povo, assim como é o Teu amor por eles. Pai querido, para que haja salvação da nossa família, da nossa casa, para que haja salvação na vida dos nossos queridos. Nós estamos aqui não somente por causa de nós, não, Senhor. Primeiramente, é claro, por causa do Senhor, mas também estamos aqui, Pai, porque amamos os nossos familiares, amamos os nossos queridos que ainda não estão no convívio na Tua casa, estão vivendo à margem do Evangelho, e nós queremos ver eles salvos, Pai, e queremos aprender como é o Teu princípio para a salvação da nossa família. Oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Os irmãos podem sentar rapidamente, irmãos. Amém. Então, irmãos, no mês de junho, eu ensinei aqui para os irmãos sobre o Monte Moriá, o monte da provisão do Senhor. Aprendemos ali no Monte Moriá que Deus proveu para a vida de Abraão, e Deus também é o Jeová Jirê, que provê para as nossas vidas, amém? Agora, nesses próximos dias que eu vou estar ministrando, nesses próximos domingos aos irmãos, eu quero falar sobre o Monte Sinai. O Monte Sinai tem a ver com a direção do Senhor. Quantos estão buscando de verdade uma direção de Deus para a sua vida? Levanta as mãos, amém? E nós, irmãos, na verdade, nós temos que viver a nossa vida sendo dirigidos pelo Senhor. Não há forma de nós vivermos uma vida cristã sem buscar o conselho de Deus e sem buscar a direção de Deus. Se nós, como cristãos, formos buscar viver nas nossas próprias vontades, seguindo os nossos próprios caminhos, com certeza nós não vamos ter sucesso e vitória. Mas se nós, irmãos, obedecermos a voz do Senhor e a direção que Ele nos dá, com certeza nós vamos ter uma vida em excelência, irmãos. Não digo que nós não vamos ter problemas. Eu não ensino um evangelho triunfalista, um evangelho onde tudo é vitória. Não, nós sofremos às vezes algumas derrotas em algumas batalhas. Mas como o apóstolo Paulo disse, abatidos, mas não destruídos. Amém? Nós, às vezes que nós perdemos alguma batalha na nossa vida, você pode ter certeza, Deus as permitiu, para que nós pudéssemos então amadurecer, ter experiência, obter experiência para vencer a próxima. Amém? E com essa intenção, irmãos, os irmãos sabem que eu sou um defensor da família. Amém? Família é coisa séria, irmãos. Família que nem é o slogan da igreja do pastor Ismael, família é um projeto de Deus. Amém? A nossa igreja é a Igreja Batista Aliança com a Família. E o meu slogan que eu não coloquei na porta e nos nossos papéis ainda de ofício é em defesa da família. Eu defendo a família. Há muitos anos eu e minha esposa ministramos as famílias. Só não tenho pregado mais em congressos para a família porque estou decidido a pastorear a igreja. E por conta disso tenho recusado convites para encontro de casais, para ministrar a família, porque hoje meu projeto principal é a igreja. Mas a igreja é composta do quê? De famílias. E irmãos, quando comecei a ministrar comecei aliás a meditar sobre a questão do Monte Sinai, a direção do Senhor,
Deus me trouxe para esse capítulo 18 do livro de Êxodo. O capítulo 18 do livro de Êxodo é um capítulo onde está, eu creio que a chave do sucesso para a vitória do profeta Moisés, irmãos. Amém? Porque quando Moisés decide então libertar o povo lá em Egito, que ele sai da terra de Midian, ele sai com esse projeto de Deus. Deus havia falado com ele em meio à sarça, dizendo que ele voltasse ao Egito e falasse ao faraó: deixa meu povo ir. E ele foi, os irmãos sabem a história, e Moisés enfrentou lutas ali, a resistência de faraó, pragas houve para tentar amolecer o coração daquele homem que o próprio Deus disse que iria endurecer. Amém, gente? E enfim, o povo saiu de lá. Mas veja só que coisa interessante, eles saíram do Egito e caminharam pelo deserto. Então os primeiros capítulos do livro de Êxodo até o capítulo 18 é a caminhada deles de sair de Egito, cruzar o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam e eles vão sentido a península do Sinai, ok? Eles vão sentido ao deserto do Sinai. Aquele povo nômade caminhando pelo deserto e indo em sentido ao Sinai. E começa a acontecer coisas até o capítulo 18, que é a caminhada deles no deserto. Agora, do capítulo 18 em diante, é o desfecho de tudo. Porque Moisés só vai receber o comissionamento de Deus, ou seja, o estatuto de Deus para a vida daquele povo, após acontecer isso que aconteceu no capítulo 18, que eu creio que é tremendo. E antes de eu falar, você diz assim: Deus ama a família. Fala assim: a família é tão sagrada que ela existe antes do pecado. Amém, gente? A família, ela tem uma importância para Deus, eu creio, tão quanto a igreja tem importância para Deus, porque a igreja é composta de famílias. Mas a igreja só veio existir por causa do pecado, irmãos. A família existe antes do pecado. Deus ama a família. E por causa do pecado é que hoje existe a igreja. Deus estabeleceu a igreja para salvar os pecadores. Amém? Mas a família já existia. Então presta bem atenção em algo aqui que eu vou começar a dizer para os irmãos. Êxodo capítulo 18 está dentro de um contexto todo de saída. Alguns historiadores contestam que existiu esse êxodo. Quantos já ouviram a Nat Geo, a National Geographic, né? Documentários de homens cientistas dizendo que esse negócio de êxodo não existiu. Não existe no Egito, diz eles, nenhuma monumento, ou não existe no Egito nenhum documento arqueológico que comprove que Moisés existiu. Já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? A ciência falando? Duvido que eles colocam dúvida se o êxodo existiu. Mas de fato, o êxodo, que significa saída, a palavra êxodo significa saída, tá? Quando você lê lá Gênesis, é o início, ok? A palavra Gênesis, livro de Gênesis, significa o início. Êxodo, saída. Alguns contestam que houve o êxodo, mas eu quero dizer para os irmãos que, contestando ou não, nós pela fé em Cristo, pela fé na palavra, eu creio que o êxodo existiu, que Deus livrou o seu povo com um braço forte. Amém? Agora, presta bem atenção, irmãos. Tirar um povo do Egito, ou sair do Egito em direção ao deserto, foi um ato de fé e ousadia. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Foi um ato de fé de Moisés e ousadia. Por quê? Presta bem atenção. O povo estava já há 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel. E eles não foram para lá para ser escravos. Vocês sabem que eles foram para lá por causa de José. Lembra disso?
José foi governador no Egito. E aí desceu todos os seus irmãos, as 12 tribos de Israel. Cada um dos irmãos de José desceu junto com Jacó para lá. E o povo de Israel cresceu nessa nação, irmãos. Cresceu tanto. E eles eram fortes. A Bíblia diz que as mulheres hebreias, elas eram fortes. E elas davam luz a muitos filhos. E filhos fortes. Amém? Presta bem atenção, irmãos. Aí, o povo cresceu ali. E em 400 anos, esse povo se multiplicou sobremaneira naquela terra. Ficou um povo poderoso. E se levantou um faraó que não conhecia José, que tinha sido governador. Vocês estão entendendo? Levantou depois de 400 anos, levantou um faraó, não conhecia José. E Israel, ao invés de ser um hóspede na terra, um convidado de honra, como era na época de José, passou a ser escravizado. E aí foi 400 anos de escravidão, quando se levantou esse faraó. E durante essa escravidão houve muito sofrimento ali. Só que aquele povo, veja bem, irmãos, um povo que habita há 400 anos numa terra, você entende comigo que eles já falavam a língua? Embora a língua hebraica, com todos os domínios que Israel passou, pelos persas, pelos medos, pelos babilônios, propriamente por Roma, na época de Cristo, e também aqui por influência dos egípcios, o povo manteve seu idioma. O idioma de Jesus é vivo até hoje, o hebreu. Amém? O judeu fala a língua hebraica e fala o inglês, mas em casa é o hebraico. Oficialmente é o inglês, mas em casa eles falam o hebraico. Eles mantiveram a língua. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso são dados importantes. Está parecendo chato isso aqui, mas é para vocês entenderem o contexto que eu quero trazer para vocês. Um pano de fundo que eu estou passando. Agora, esse povo conviveu com uma língua diferente 400 anos. Esse povo, eles não tinham uma bandeira, porque eles não eram uma nação. Eles tinham os costumes que eles aprenderam no Egito. Sim ou não? Eles estavam conformados ao Egito. Sim ou não? Presta bem atenção então, ó. Um povo adaptado ao Egito, à cultura do Egito, à língua, e não tinha uma bandeira própria. Estavam lá. Agora o homem de Deus chega lá e fala para Faraó: Deus mandou, deixa meu povo ir. Não endureça o coração não, Faraó. Deus está dizendo, deixa meu povo ir. E foi aquela história que você sabe, até o coração do Faraó se amolecer. Agora, veja só. Deus então decide, de um dia para a noite, de uma noite, ou seja, para o dia, tirar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Sim ou não? Foi numa noite só. Quando Deus decidiu tirar, foi uma noite só, bastou uma noite só. Deus então passou o anjo da morte e matou os primogênitos. Lembra disso? E só não morreu os primogênitos aonde tinha o sangue na verga da porta. O sangue do cordeiro na verga da porta. Não entrou o anjo da morte no lugar onde tinha esse sangue. Então, o filho de Faraó ficou desprotegido. E o primogênito de Faraó morreu. E isso como se diz, quebrantou, amoleceu o coração de Faraó e falou assim: sai daqui, Moisés, com esse povo, com toda a sua laia, saia daqui, vai embora daqui, rapidinho daqui, não quero mais vocês aqui, vai tudo embora. E eles saíram, ok? Agora presta atenção, de uma noite para o dia, Deus tira o povo de Egito, mas levou 40 anos, irmãos, para tirar o Egito do coração do povo. Vocês estão entendendo esse mistério aqui? Irmãos, eu vou pedir que, se você estiver sentindo muito sono, fique em pé, mas não perca essa palavra. Eu não vou achar ruim. Se eu ver que você ficar de pé, eu sei, tá com sono. Por quê? Porque eu vejo que eu estou num embate espiritual aqui. Falar sobre família não é fácil. Falar sobre família, o inimigo traz um peso, é cansativo, é enfadonho ouvir sobre família.
Ainda mais pegando um pastor às vezes cansado, que eu estou praticamente 72 horas, essa semana foi inteirinha ministrando, pregando, fisicamente estou cansado. Mas você não pode deixar de receber a palavra. Quando eu estou cansado eu costumo trocar algumas palavras, eu fico com erro de dicção por causa do cansaço. Mas releve tudo isso, se você sentir sono, fique de pé, não deixe ser roubado. O que eu falei aqui é muito importante, irmãos. Às vezes Deus nos dá uma libertação, a semelhança do que fez com o povo lá no Egito, tirando eles de uma noite para o dia de uma escravidão. Só que Deus depois leva anos para tirar o costume daquilo que nós somos libertos de dentro de nós. 40 anos no deserto para Deus tirar, arrancar, Evandro, o Egito do coração do povo. O povo tinha saído de lá. Por isso que eu digo, irmãos, a nossa libertação, irmãos, não consiste em sair daqui de Brasil, largar os nossos problemas aqui e ir para outro país. Se você tem um problema mal resolvido na sua vida, você tem que resolver ele em Cristo, aonde você está geograficamente, porque o teu problema vai te acompanhar, porque o problema não é o local onde que você está, o problema está em nós, o problema está em você, e Deus usa dos problemas para trabalhar na sua vida. 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. O povo estava com o costume do Egito, tanto que alguns falavam assim: ah, Moisés, você nos tirou lá do cativeiro no Egito para nós morrermos aqui no deserto. Ai, que saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. Falaram isso. Eles estavam com saudade da comida que comia no Egito, irmão. Irmão, o Egito para nós hoje os cristãos tipifica o mundo. Faraó é o diabo que escraviza no mundo. Irmãos, se Deus me tirou do Egito, eu não tenho nem saudade das músicas que eu escutava no Egito, irmãos. Eu não tenho nem saudade dos botequins que eu ficava no Egito. Eu não tenho saudade das práticas do Egito, vocês estão entendendo? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou para continuarmos escravos. Agora, esse povo, ainda que liberto, estava preso, o coração estava lá, no Egito. Agora presta atenção, irmãos, no deserto, presta atenção, Moisés, ele foi criado no Egito. O profeta Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Amém? Tanto que ele se recusou, a Bíblia diz que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ok? Ele foi criado para ser um faraó. Ele foi criado, Moisés, em todas as ciências do Egito. Eu não duvido que ele ajudou a construir o Egito na época do rei Ramsés. Ainda que não exista relato sobre ele, mas quem ajudou a projetar o Egito foi Moisés, gente. Eu tenho essa convicção no meu espírito, porque os calendários e as datas batem, só não acham um documentário de Moisés, que ele existiu. Agora ele foi criado para ser um faraó, sabia de tudo do Egito, mas foi necessário Deus tirá-lo do Egito e levá-lo para o deserto. Lembra que ele matou um egípcio? Porque estava maltratando um hebreu. Ele matou o egípcio e enterrou na areia. Aí alguém viu, nada fica encoberto, pratica um erro, você pode ter certeza que alguém viu o teu erro. Se ninguém viu, Deus viu. E Deus não deixa nada oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia fala que aquilo que a gente faz em oculto, Deus lança no telhado, para que todo mundo veja. Moisés não ficou alheio a isso. Quando houve um problema lá, ele foi peitar lá, o camarada falou para ele: você vai me matar igual você matou o egípcio? Aí ele: meu Deus, descobriram, Foi obrigado a fugir para o deserto, irmãos. Fugiu para o deserto. Agora, foi para o deserto, sabe quantos anos? Ele tinha 40 anos quando ele fugiu para o deserto. Sabe quantos anos ele ficou no deserto? 40 anos. Os 40 anos de deserto de Moisés, os 40 anos que ele ficou no deserto,
Deus foi mostrar para ele, foi trabalhando com ele, mostrando para ele as habilidades que ele tinha aprendido no Egito e de que forma aquilo poderia ser usado em favor de Deus para tirar o povo de Israel daquela escravidão. Vocês estão entendendo? Só que nesses 40 anos, ele chegou lá na terra de Midian, irmãos, fugido lá no deserto. Ele se apaixonou pela filha do sacerdote de Midian, Jetro. Casou-se com ela, chamava Zípora. E ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, ok? Ele teve 2 filhos. Aí, no monte de Deus, Monte Horebe, o monte de Deus, o monte da chamada, um dia ele se sente incomodado e vai até o topo desse monte. E lá ele vê a sarça arder sem se consumir no fogo. E no meio da sarça Deus fala com ele e diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde tu pisas é terra santa, né? E começa a dizer para ele: olha, volta para o Egito e livra o meu povo da escravidão. Fala para Faraó deixar o meu povo ir. Amém? Aí ele volta, vocês estão entendendo? Aí ele volta, depois de 40 anos, ele volta para o Egito de novo. Agora ele estava com qual idade, irmãos? 80. 80 anos. Só que ele tinha esposa e filhos. A esposa e os filhos dele não foram. Amém, gente? A esposa e o filho não foram para essa missão de Deus. Ficaram com o sogro. E aí o que acontece? Eu aprendi um negócio estudando isso aqui. Deus nos leva ao monte acima dos nossos problemas, para que tenhamos a perfeita visão da sua direção. Amém? Vou repetir. Deus nos leva, como levou Moisés, a um monte acima dos nossos problemas, porque se a gente estiver no nível do problema, a gente não enxerga a solução. Então ele nos leva a um monte acima dos nossos problemas, para que nós tenhamos uma visão, irmãos, uma visão perfeita da direção que ele quer nos dar. Então ele sobe no Monte Horebe, o monte de Deus, e lá Deus se manifesta para ele e dá a direção: volta e liberta o meu povo. Aí ele volta, a mulher e os filhos ficam com o sogro. Agora, olha que coisa interessante, fala assim comigo: a direção de Deus produz convergência. O que é convergir? Todos vir para o mesmo ponto. Amém? Aqui a igreja é um ponto do que? De conversão. Todos vocês vêm de diversos lugares, de lugares divergentes ao que eu venho, mas todos nós convergimos aqui. Amém? Estamos num ponto de convergência. Fala assim comigo: a direção de Deus traz convergência. Não existe, irmãos, divergência na direção de Deus. Lembra que eu ministrei aqui sobre acordo? Não existe na direção de Deus a questão do eu não concordo. Quando Deus traz uma convicção da direção que Ele quer para as nossas vidas, Ele traz essa direção e junto com essa direção há uma convergência. Amém? Tanto que Efésios 1:10 está escrito assim, irmãos, vocês não precisam abrir. Efésios 1:10 está escrito que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como na terra. Fala assim: Deus convergiu em Cristo todas as coisas, nos céus como na terra. Sabe o que significa isso? Família faz parte dessas todas as coisas que ele fala. Nossas famílias têm que convergir para Cristo, não divergir. Amém? A história do cristianismo, irmãos. Eu estou acabando de ler um livro que chama Uma Breve História do Cristianismo. Eu esqueci o nome do autor agora, mas ele é um professor de história da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse homem não é um cristão, mas ele fez um levantamento histórico da história do cristianismo desde o nascimento de Cristo. E infelizmente, irmãos,
Eu falei para minha esposa, eu não entendo. Se Cristo, Ele está vivo hoje, a gente sabe, Ele ressuscitou. Mas se Ele estivesse hoje aqui, conosco em carne e osso, eu creio que Ele estaria muito triste, muito chateado, irmãos, do que fizeram em nome dEle já nesse mundo. O que a história fez usando o nome dEle, a forma que os homens, depois da morte dos apóstolos, escreveram usando o nome dEle. A começar das cruzadas e dos cruzados, que mataram e dizimaram judeus, ok? E mataram pessoas em nome de Jesus, as cruzadas para tomarem Jerusalém. A falar do tribunal da Inquisição, que matou e sentenciou vários homens e mulheres de Deus, que divergiram daquilo que estava sendo pregado e daquilo que não era a verdade de Deus. Escravizaram o povo, irmãos, em nome de Jesus. E aqueles que se divergiram disso eram considerados bruxos e bruxas e eram queimados no santo tribunal do Santo Ofício. Eu olho essas coisas na história, irmãos, eu fico envergonhado. Escrevemos uma história cristã totalmente contrária àquilo que era o propósito de Deus. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? Em vez das coisas convergirem para Cristo, elas se divergiram de Cristo. Quantas heresias, quantas seitas há no mundo falando em nome de Jesus? Mas não é esse o nosso assunto hoje. Mas há um propósito de Deus, irmãos, de fazer convergir em Cristo, ou seja, ter um ponto de união em Cristo, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Família é coisa da terra, não é? Então Ele quer convergir as famílias para Cristo. E família, além de ser coisa da terra, é coisa do céu também, porque está escrito em Efésios, o apóstolo Paulo diz: toda a família, nos céus e na terra, chamam pelo nome do Senhor. Oh, irmãos, se há família na terra, há famílias nos céus também. Se você não gosta de família, saiba, você vai morar em família no céu. E se você não gosta de mim, bem provável você vai ter uma mansão do lado da minha, ou só você não morar na minha mansão. Então aprenda a gostar do seu irmão e viver em comunhão aqui, querido. Procurar amar a família aqui. Veja só. Onde há divisão, irmãos, não há direção de Deus. Fala, onde há divisão não há direção de Deus. Outra coisa, a família de Moisés, irmãos, a família de Moisés, no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, o Senhor os reuniu novamente. Sabe onde Deus foi reunir a família de Moisés com Moisés? Lá no pé do Monte Sinai, onde eles estavam acampados. No Monte Sinai, Deus iria dar a direção para a família de Deus, todas aquelas centenas de milhares de pessoas de Israel. Mas a família do líder, irmãos, não podia estar destruída. Vocês estão entendendo? A família do líder não podia estar separada. Estavam centenas de milhares de famílias ali. E lá no Monte Sinai, então, Deus converge de novo. Converge toda a família de Moisés para Ele. Amém, gente? Então, eles estão agora ali no pé do monte. Eles estavam atrelados ao mesmo propósito. Qual que era o propósito? Conquistar a terra prometida. Qual é o teu propósito com a sua esposa, ou a esposa com o marido, ou aquelas que não são casadas, né? Mas têm seus filhos? Qual são o propósito de vocês em ser família, irmãos? Há um propósito em ser família. Algo entristeceu o meu coração. Quarta-feira eu estava ministrando lá em Arandu. Eu perguntei para uma jovem: filha, conta para mim, quais são os seus sonhos? Uma menina de 20 anos. Ela olhou para mim e falou: pastor, eu não tenho sonho, eu não sonho.
mas do jeito que tá bom. Eu falei, santo Deus, como uma menina de 20 anos não tem sonhos? Como que uma pessoa de 20 anos não consegue sonhar? Será que o sofrimento, irmãos, está fazendo as pessoas deixarem de sonhar e projetar um futuro melhor para daqui 5, 10, 15 anos, ou daqui, que seja daqui 2 anos? O meu filho falou para mim, pai, o Ednelson fez uma pergunta hoje na escola dominical, lá, qual eram os sonhos dos jovens? Ele contou para mim isso hoje. E aí os jovens falaram das coisas que eles gostariam, mas que são coisas de projeto de vida para o futuro. Ele falou, pai, mas eu tenho um sonho, e o meu sonho é para agora, eu quero ter uma banda. Eu falei assim, filho, tenha a banda, sonhe com a banda, ore pela banda, mas não fique limitado no sonho da banda. Projete o que você quer para daqui 10, 15, 20 anos. Uma faculdade, um bom emprego, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma liderança na casa de Deus. Comece a sonhar. Irmãos, tudo na nossa vida começa com um sonho, Evandro. Essa igreja aqui, irmãos, começou com um sonho, eu sonhei com ela. Só que entre o sonho e a realidade há um processo, e ela não chegou ainda do jeito que é o meu sonho para ela. Só que eu estou caminhando, eu estou na pegada, ela vai chegar no sonho que eu tenho para ela. Se não chegar comigo, vai chegar com os meus líderes, vai chegar com o meu filho, vai chegar com quem Deus colocar no meu lugar, mas vai chegar. Moisés teve o sonho, irmãos, ele sonhou com aquele povo livre. Vocês estão entendendo? Ele ouviu a voz de Deus, seguiu a direção de Deus e sonhou, vou libertar o povo. Presta atenção. O próprio Jesus disse, irmãos, um reino dividido entre si não pode o quê? Subsistir. Quando Jesus falou isso? Jesus falou isso, irmãos, quando ele foi indagado pelos fariseus da seguinte forma: você expulsa demônio, Jesus, pelo espírito de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus ouviu aquilo e falou assim: meu filho, na minha versão, tá? Como um demônio pode expulsar outro demônio? Como um diabo vai expulsar outro? Um reino dividido não subsiste, né? Então ele estava ensinando, se um diabo expulsar outro, eles estão divididos entre eles, não vão subsistir, o império deles não subsiste. Se eu expulso o demônio, eu expulso pelo poder de Deus. E isso trouxe um princípio para nós do seguinte: olha, um reino dividido não subsiste. Então Jesus estava ensinando, se a nossa casa estiver dividida, irmãos, nós não vamos conseguir nada. Se nós não tivermos um ponto de conversão, de convergir para o mesmo propósito, o mesmo sonho, os mesmos valores, irmãos, nós não vamos avançar. Vocês estão entendendo? Se nós como igreja também não convergir para um ponto e estivermos unânimes no propósito, nós não avançamos. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece aqui? Deixa eu avançar. Olha só. Infelizmente, irmãos, há muitas famílias separadas. Sim ou não? Infelizmente, há muitas famílias separadas. Primeira coisa, olha só. Enquanto existem divergências, Deus não poderá trazer a sua direção. Presta bem atenção. Enquanto a mãe estiver divergindo do filho, o filho divergindo da mãe, o pai do filho, o filho do pai, os irmãos se divergindo dos pais e entre eles, Deus não vai trazer direção para essa família. Porque enquanto um está querendo uma coisa, o outro está buscando outra. Uma família que está unida, irmãos, em propósito, ela alcança os objetivos que ela deseja, que ela pretende. Vocês estão entendendo esse mistério? Eu tenho casais aqui que não são casados, estão namorando, são noivos, sabe? Se você pensa em casar, fazer família, vocês precisam, primeira coisa, ter um acordo. E o acordo não é da forma que eu ensinei na última vez que eu preguei aqui. Vence a opinião do especialista, ou vence o mais forte. Acordo não é dessa forma. Ou vence ela pela emoção, ou ele pela razão. Não é assim que se entra em acordo. O acordo está naquele ponto que eu falei para vocês. Acordo de acorde. Acorde é 3 notas musicais em harmonia. Ok? Um acorde, ele tem 3 notas musicais em harmonia. Então, o acorde que vem da palavra acordo significa isso, nós precisamos ter fé, viu,
casaizinhos novos aí que querem casar, fazer família, ter filhos, crescer na vida, existem 3 ingredientes: fé, esperança e amor. E o maior destes 3 é o amor. Então a nota musical que vai fazer que a gente tenha um acordo é a fé, esperança e amor, irmãos. Você entendeu? E aqui, então, se nós não estivermos, irmãos, como família, unidos, Deus não pode dar direção para nós. Deus não vai dar direção para nossa família. Deus não vai dar direção para nossa casa. Família dividida é o seguinte: cada um vai para um lado, escolhe o seu próprio caminho. Não há unidade numa família dividida. Sim ou não, irmãos? Eu já estou finalizando, irmãos. Agora presta atenção, eu vou falar aqui, algo aqui para vocês. Se você está orando pelas famílias como eu tenho orado, se prepare para o que Deus vai fazer. Se há mágoas entre marido e mulher, Deus as desfará. Se há filhos rebeldes, Deus os converterá. Veja só, Êxodo 18, versículo 6. Vá para o versículo 6, rapidinho. Olha só, eu falei tudo isso para chegar nesse ponto específico. Olha só que coisa linda. Versículo 6 do texto que nós lemos. E mandou dizer a Moisés. Quem mandou dizer aqui foi Jetro. Jetro era quem? Sogro de Moisés. Jetro era autoridade espiritual, como sacerdote em Midian. Ele era autoridade espiritual sobre a vida de Moisés. E ele era pai da filha, pai da mulher de Moisés. E olha o que ele fala. Então, todo mundo, irmãos, precisa ser pastoreado. Guarda esse princípio aqui. Todos nós precisamos ser pastoreados. Amém, gente? Não caia nessa dizendo assim, daqueles que são rebeldes, filhos rebeldes do Deus Todo-Poderoso, que diz assim: na minha cabeça o único cajado que tem é o cajado de Deus. Não tem cajado nenhum sobre minha cabeça. Meu cajado em cima da minha cabeça é Deus. É capítulo 1, versículo 1 da Bíblia de Satanás, que é rebelde e não aceita ser pastoreado. Ele não aceitou, ele foi rebelde desde o princípio. Amém? Deus constituiu autoridades para governar através dessas autoridades na terra, irmãos. Amém, gente? Jetro era pastor de Moisés. Ele orientava Moisés. Ele instruiu Moisés a muitas coisas. Inclusive, mais para frente, a colocar homens sobre o povo, porque estava dura a tarefa dele de administrar os problemas do povo. Ele falou: constitui homens cheios de Espírito Santo e ponha neles o mesmo Espírito que está em você, Moisés, para governar, ajudar você a governar o povo. Você vai morrer, camarada, se você não fizer isso. Por que eu tenho liderança, irmãos? Porque se eu for assumir sozinho o crescimento dessa igreja, eu vou morrer, irmãos. Sabe por quê? Existe mais pastoras viúvas de seus maridos, né, do que maridos viúvos, pastores viúvos de suas esposas. Sabe por quê? Desculpa falar para os irmãos, mas a gente tomar cuidado, igreja mata. Se eu não cuidar, líderes me ajudar a pastorear a igreja, eu tenho vida também, irmãos. Como os irmãos têm, eu tenho vida também. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho problemas particulares para resolver, como os irmãos. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tenho um pastor sobre mim também. Embora a igreja aqui seja uma igreja, entre aspas, independente, eu presto conta da minha vida e da vida da minha esposa. Nós prestamos conta de nós como família para o pastor que vocês sabem que é o pastor Samir. Amém? Ele é o meu pastor. Ele me pastoreia. Se ele precisar puxar minha orelha, ele puxa. Como eu puxo a orelha dos irmãos quando precisa aqui. Jetro estava nessa posição. E olha que coisa linda, irmãos. Jetro chega e vai lá de novo. Mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Olha que coisa linda. O que significa isso? Eu creio, irmãos, que isso era tudo o que Moisés desejava e precisava ouvir. Amém, gente? Imagina, não sei quanto tempo levou para o povo sair, que ele estava sem a esposa e sem os filhos. E ele agora está no deserto.
um monte de famílias a responsabilidade dele, e ele estava sem a companhia da família. Aí o sogro vem. Deus mandou Moisés aqui. Eu, teu sogro, vim aqui com a tua mulher e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Não é isso? Estou aqui com eles. Sabe por quê? Que era tudo o que ele precisava ouvir? Presta bem atenção, irmãos. Precisamos orar sem cessar, para que os membros da nossa família se consolidem no monte do Senhor. Ali no monte do Senhor, aos pés do monte do Senhor, Monte Sinai, aonde estava aquele exército de homens e mulheres acampados ali, Jetro converge, ou seja, a família de Moisés converge a ele. Ali se encontram, se entrelaçam no propósito. Qual o propósito? Vamos juntos alcançar a terra prometida. Desse momento em diante, irmãos, é aí que depois do capítulo 18, 19 e 20, que Moisés então sobe lá no topo do Monte Sinai. Aí sabe para ouvir o quê? O estatuto de Deus para o povo, os 10 mandamentos e a lei. Antes da família estar com ele, ele não recebeu a ordem de Deus. Está entendendo? O que quer dizer isso para nós? Meu querido, se você ainda não tem a sua família próximo de ti, no que diz respeito à questão de igreja, de fé, tenha a certeza de que Deus vai convergir a sua família para Cristo, através das tuas orações. E aqui, no monte, a igreja é o monte do Senhor. Nós vamos entender mais para frente isso. Só que não é o Sinai, aqui é o Monte Sião, a igreja universal dos santos, a igreja do primogênito dentre os mortos. Assim nós somos chamados lá. Aqui é o monte, é o Sião de Deus. Nós não nos chegamos a Sinai, mas a Sião, a igreja dos primogênitos, do primogênito dentre os mortos, a universal Assembleia dos Santos. Aqui estamos nós. O propósito de Deus, irmãos, é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito de Deus é que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Amém? Aquele homem carcereiro diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, irmãos, eu não aceito subir ao monte de Deus sem que a minha família esteja comigo. Vocês estão entendendo? Tá certo que salvação é individual, mas o meu dever é orar para que todos se salvem. Vocês entendem esse mistério? Nós estamos terminando essa pregação, já vou orar com os irmãos. Vocês entendem esse propósito de Deus? Que a nossa família sirva junto ao Senhor. Mãe, pai com seus filhos. Se a mãe hoje não está mais com a presença do marido, mas se é uma família, você é família com seus filhos, puxa vida. Nós não estamos aqui para excluir ninguém. Eu defendo a família, mas é uma igreja que recebe a todos de braço aberto, irmãos. Precisamos aprender a ser família. Precisamos aprender a orar pela nossa família. Precisamos a honrar aquilo que Deus honra, que é a família. Eu quero que a minha família venha toda ela convergir para Cristo. Amém? Presta atenção, eu fui o primeiro, eu vou orar já, mas é bom para edificar a fé de vocês. Eu fui o primeiro da minha casa a me converter em 1989, no milênio passado. Eu me converti no milênio passado. Em 1989, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu fui o primeiro da minha casa. A minha noiva já era convertida, eu me converti através dela. Débora, pastora Débora, e eu me converti através dela. Minha família, ninguém servia a Deus. Vocês estão entendendo? Mas hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos. Eu e a minha casa, que é eu, minha esposa e meu filho, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu filho, vocês conhecem aí, esse
baterista bonito de Jesus aí, né? A minha esposa, vocês conhecem. Agora eu quero dizer para os irmãos, Deus trouxe os meus familiares para a graça, para a graça de Deus. Hoje eu tenho minha mãe servindo a Deus, tenho meu padrasto, meus avós, falecidos avós, morreram, e todos eles, antes de morrer, aceitaram a Cristo e foram batizados nas águas. Minha avó e meu vozinho morreram salvos, né? Eu tenho minha irmã, minhas irmãs que servem a Deus. Na realidade, da casa de minha mãe, eu tenho só 2 irmãos ainda que não entregaram a vida para Cristo. Conhecem, mas não entregaram a vida totalmente. Ainda estão com reservas, mas tem que começar com um. Amém, gente? Tem que começar com um, meu. Não desanima não. Se Deus chamou você para ser a cobaia santa, se convertendo primeiro, aguentando chacota. Ah, quanta chacota eu aguentava. Ei, já vai levar dinheiro pro pastor, hein? Ah, lá vai lá, hein, Carolinha. Vai lá, quanto você deu pro pastor essa... E na época a igreja que eu congregava tinha uns movimentos grandes no Morumbi, no Maracanã, aquelas coisa de fé, grande concentração de fé, né? E aí a televisão ia lá para mostrar o lado negativo, né? Aí mostrava os pastores, os obreiros carregando aquele saco de pedido de oração, irmãos. Não era de dinheiro não, era saco de pedido de oração, eles carregando assim, correndo. E a televisão mostrava, né, os pastores correndo com saco de dinheiro, falava que era saco de dinheiro no Morumbi. Eu falei assim, santo Deus, né? E aí chacoteavam o pastor de vocês, que não era pastor na época. Ah lá, o pastor de vocês, tudo correndo com medo de ladrão pegar eles, ó, correndo com um saco de dinheiro. Ah, irmãos, mas eu falei assim, basta um toque da sua graça na vida dos meus familiares. Eu espero o tempo que for, Senhor, mas um dia você vai tocar eles. E aí, hoje, depois de algum tempo, eu comecei a dar risada. E aí, você está levando dinheiro pro pastor? Quanto você levou hoje dinheiro pro seu pastor? Você entendeu? É assim, irmãos. Começa primeiro com a zombaria, com a tiração de sarro. Vai lá, vai Carola, vai lá dar dinheiro pro pastor, olha lá, não sei o que, ofende a gente, humilha. Não sei se vocês passaram por isso já, mas tira sarro, fala bobagem, fala palavrão com o nome da igreja, com o nome do pastor, fala besteira com o nome do pastor. Não liga não, isso é o começo da fé. Eles estão te tirando uma para ver se você está firme no propósito. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco eles veem que você está firme, eles vão vir para você e vão falar assim, escuta, ora por mim lá na sua igreja, leva um pedidinho de oração. Aí daqui a pouco você ora, a bênção acontece. Aí daqui a pouco você vai na igreja hoje? Vou. Ó, eu tenho uma ofertinha, leva lá. Agora ele que criticava, que daria, ele que está mandando agora. Vai lá, leva um dinheiro para sua igreja lá, abençoa lá. Aí passa mais um tempo, o respeito é tanto, e ele vê o testemunho na sua vida, que de fato você está compromissado com Deus. E aí ele fala assim, você me leva na sua igreja? Eu quero ir lá. É assim ou não é, irmãos? Foi assim com a minha família. Você pode perguntar para eles, estão aí no nosso meio, se foi assim ou não foi. Agora eu sofri um pena. Se eu fosse olhar pelas minhas emoções, as tiração de sarro, e pior era com bebida. Então aqui não tem um copo aqui para ilustrar, mas tem um bujãozinho. Ia nas reuniões familiares, domingo, na casa da minha avó, ia todo mundo lá, estilo, todo mundo gostava de tomar uma branquinha, né? Branquinha não, uma loirinha, cervejinha, todo mundo gostava. E antes de me converter, gostava também, né? Chapava doidado. Aí eu tava com eles nessa. Aí me converti, ficou ruim pra eles, né? Eles ofereciam, não queria, aí começar a chacota, né? Aí alguns faziam assim, ó, cheira essa aqui é a brama pura mesmo. Gente, você não vai querer mesmo? Você já pensou nisso? Que prova, gozação, tiração. Mas eu permaneci firme, irmão. Eu não me seduzi pelos desejos do Egito. Aquilo que eu pratiquei no Egito ficou no Egito. Amém? Esquecendo-se das coisas para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé. Eu vou orar encerrando.